Quais são os órgãos máximos do comércio exterior? É a ONU? Se eu te falar que tem dois órgãos que regem o comércio exterior no mundo inteiro, talvez você nunca tenha ouvido falar, vem com a gente que eu vou dar mais ou menos uns pitacos para vocês entenderem como são feitas as regras e leis mundiais voltadas ao comércio. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo, tá bem bacana. Solta a vinheta e vamos nessa, tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Nesse caminho tão legal do comércio que, por vocês, a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e o nosso combustível é para tocar mais aula. Gente, tava eu outro dia pensando aqui, e eu, conversando com alguns colegas da área de Comex, me veio a ideia, quem tange a área de Comex mundial, quem dá as regras, as leis e tudo mais. E aí algumas pessoas foram dando algumas ideias, falando, não é a ONU, não é isso, é aquilo. E um grande amigo meu, despachante aduaneiro, inclusive nosso sócio aqui no canal, ele falou, não, Thiago, são dois órgãos que tangem e que dão as regras e leis do comércio exterior no mundo inteiro. É a Organização Mundial das Aduanas e a Organização Mundial do Comércio. E aí eu fui tentar entender o que são esses órgãos. O que tangem esses órgãos? Vamos lá. Gente, lembra quando eu gravei um papo com o especialista, com o Thiago Barbosa, que inclusive está aqui em cima? Ele fala muito sobre esses dois órgãos, a Organização Mundial das Aduanas e a Organização Mundial do Comércio. O que acontece? Vamos tentar entender. Toda vez que a gente fala em aduanas, nós temos que ter troca de informações entre países. Então vamos supor que você, aqui no Brasil, está fazendo uma exportação, sei lá, para o México. Você tem que fazer as regras da sua exportação de acordo com as regras da exportação do México. Em outras palavras, produtos aceitos aqui e produtos aceitos no México levam e seguem uma regra, inclusive voltada aos NCMs, aula aqui em cima sobre NCMs, e também aos Incoterms, aula aqui em cima sobre Incoterms. O que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, existe um órgão mundial que ele dá as regras, as leis, tudo que é necessário ser feito para aquela transação ser realizada na boa. Qual que é o ponto que eu quero dizer assim? Vamos tentar entender por um outro lado. Eu dei esse exemplo do México, exportação, sei lá, de produto X para o México. Mas vamos supor que você quer fazer uma importação de produto Y que não é aceito aqui no Brasil. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode entrar e comprar um determinado produto. As armas, as balas, etc. Itens voltados à defesa física. Então, por exemplo, uma pessoa pode, com habilitação de porte de arma, pode entrar numa loja e comprar. Ok, isso lá nos Estados Unidos, lei de lá e etc., depende do estado. Porém, você aqui no Brasil, você não pode, ou até pode importar esse determinado produto. Mas você tem que ter uma série de situações que vão dar regras para isso. Qual que é o ponto que eu quero dizer? Nós aqui temos duas regras. A regra americana, que deixa comprar, e a regra brasileira, que limita muita coisa. Mas essas duas regras são voltadas a uma regra geral da Organização Mundial das Aduanas. O ponto que eu quero chegar aqui para vocês entenderem é que sim, nós temos duas legislações que são interligadas a uma legislação só. Outro ponto muito interessante é que toda movimentação
principalmente voltada a sistema, voltada a órgãos gerais, são recolocadas junto à OMA, a Organização Mundial das Aduanas. Ou seja, toda essa mudança que nós estamos passando agora, inclusão e desligamento de DI e transformação do INPE, isso foi colocado junto à OMA. A própria OMA, e como o Thiago Barbosa falou para a gente, nós apresentamos isso à OMA e a OMA bateu e falou assim, estamos de acordo. O ponto que eu quero dizer aqui é que toda a evolução em todas as regras são mandadas por eles. Nossa, Thiago, mas é possível fazer parte da OMA e da OMC? OMC eu já vou entrar já nesse ponto, tá? Mas são regras gerais que são passadas para o mundo inteiro. Então, assim, inclusive, lembra quando eu falei sobre os embargos? Aula aqui em cima sobre isso, aula muito antiga, mas muito legal. Os embargos também são passados às OMAs e à OMC. Quando um país entra em conflito, de uma certa forma, dizendo eu não aceito o seu produto, a OMA e a OMC são avisados. Existem os embargos, então é muito mais complicado. Qual que é o ponto que eu quero dizer? A Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial das Aduanas, eles dão regras e colocam regras para os países conseguirem transacionar produtos, fazer transações de produtos. Então, como eu falei, o produto que é comprado nos Estados Unidos por uma pessoa que tem porte de arma não é aceito aqui no Brasil, porque são duas regras de dois países diferentes, duas legislações diferentes. Mas isso tudo está colocado lá na OMA e na OMC. Vocês entendem que cada país tem a sua regra, mas tudo isso está catalogado, essa é a palavra, catalogado nos órgãos mundiais. Então, necessariamente, essas duas organizações, dois órgãos, eles tangem as regras e leis do mundo em negociações. Por que eu falei dessas duas? A OMA atende às aduanas, os limitadores, os portos, aeroportos e fronteiras, e a OMC o comércio no geral. Elas tendem a andar juntas. Porém, vamos colocar uma seguinte situação. Vamos mudar totalmente o foco agora. Vamos colocar a seguinte situação. Eu sou uma empresa brasileira e eu fui lá na China e comprei um determinado produto XYZ. Ou pelo menos comecei a negociar. Fui importar o produto, chegou o produto aqui no Brasil e não era nada daquilo. Eu abri o container a hora que foi liberada a carga e entregue para mim. E o produto era, sei lá, eu importei máquina e veio tijolo. Como é que eu vou falar contra? Como é que eu vou entrar contra isso? Direito internacional. Vocês estão entendendo que tem uma outra terceira regra? Por quê? O que acontece? Eu tenho que ter um posicionamento de alguém que fala, você tem o direito de entrar contra o fornecedor, ou caso você não receba, enfim, tem uma série de situações e você tem que ter algo que tange essa regra. Então, de fato, da mesma forma que existe a ONU, Organização das Nações Unidas, existe a OMA e a OMC. OMA para as aduanas, OMC para o comércio, que dão regras também. Então, assim, muitas vezes, vocês que negociam cargas, commodities e tudo mais, aula aqui em cima sobre commodities, vocês vão ter que fazer contratos e mais contratos, e lá no contrato vai estar, caso qualquer um dos lados vá de contra essa negociação, ou não entregue, ou tudo mais, existe um tribunal arbitrário em qualquer país neutro. Esse país neutro, ele é colocado dessa forma e ele é arbitrado pela OMA e OMC. Aliás, pela OMC. A OMA só vai falar sobre as aduanas. Vocês entendem que o negócio é um pouquinho mais complicado. O que eu quero simplificar para vocês? Todas as regras de aduana e todas as regras comerciais mundiais são vindas desses dois órgãos. Então entende-se que dessa forma a gente consegue trabalhar e ter melhor sinalizações.
Então, vamos supor, vou colocar uma situação horrorosa aqui, mas vamos supor que a do INPE, lá futura, começou a dar errado, começou a dar um monte de problema e tudo mais. Pode ser, não é 100%, mas pode ser que a OMA fale assim: não estamos de acordo, vocês estão agindo errado, coloca outra regra. Brasil, sua aduana está agindo errado, dá um passo para trás. Então, assim, tem certas situações que vão além da nossa mão. Nós, importadores, exportadores, trades, intervenientes e tudo mais, nós agimos conforme essa regra. Nossa, Thiago, mas eu nunca ouvi falar de OMA e OMC. O que acontece? Todo o regulamento aduaneiro, ele é baseado nas regras da OMA. E todo o regulamento de compras, de comércio, é baseado na OMC. Inclusive, você sabia que você, pessoa física, quando você vai num determinado local, uma loja, e compra um produto, você tem o direito do consumidor. O próprio direito do consumidor é baseado em regras da OMC. Sério, Thiago? Sim. O que eu quero dizer? São regras vindas daqui que jogam aqui. Todas as regras brasileiras, tanto OMA quanto OMC, aliás, de aduanas e de comércio, são baseados na OMC, no caso comércio, e na OMA, no caso das aduanas. Então, a gente segue uma regra, segue uma risca sobre isso. Nossa, Thiago, muito interessante. Eu consigo estudar a OMA e a OMC? Você consegue estudar as regras, mas eu confesso para você, como dizia um grande amigo meu, cada país é soberano, cada país tem a sua regra. Mas vamos voltar lá no ponto anterior. Se eu quero exportar para o México, eu tenho que entender a regra do México também. Correto? Correto. Se eu quero importar dos Estados Unidos, eu tenho que entender a regra lá e a regra aqui. Correto? Sim. E a mesma coisa serve também para os outros países que fazem negócio com o Brasil. Como assim, Thiago? Mais um ponto além. Lembra quando eu falei principalmente sobre os acordos bilaterais e multilaterais? Aula aqui em cima sobre isso. Isso está pautado na OMA e na OMC. Ou seja, sei lá, vamos dizer que tem um acordo bilateral Brasil-Argentina sobre um determinado produto X. Isso está pautado lá. Esse acordo está colocado lá. Então ele não é arbitrário, ele não está voando por aí. Não, ele está colocado. Quando a OMA e a OMC abrem isso, eles veem que o acordo XYZ entre Brasil e Argentina para aquele determinado produto existe. Vocês conseguem entender que, além disso, é um órgão que tem todos os acordos, que tem todas as diligências, que tem todos, inclusive, os embargos. Então, existe um local, existe um órgão que tange regras, tange ordens. No caso do comércio exterior, OMA e OMC. Confuso, confesso, mas são órgãos, são organizações mundiais que estão aqui para dar leis, regras e ordens, tá bom? Gente, aula chata, confesso para vocês, aula bem chata, mas é necessário falar esse tipo de aula, tá? Para vocês entenderem que a gente segue regras que movimentam o mundo, que vem de algum determinado local. E sim, o país pode ir contra ou ir a favor, tá bom? Mas seguem regra de uma origem, ok? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar, sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das regras, sempre, das pedras também, sempre. Para todo mundo conseguir importar e exportar tranquilamente, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo assistir e aprender com a gente. Bem bacana, tá bom?
Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5 e pouco da tarde, entra no Instagram, faz sua pergunta de graça ali, estou eu, para esclarecer suas dúvidas. Bem bacana, né? Eu mesmo faço isso, tá bem? Mas aliás, gente, já metralharam o like? Então deixa esse like bacana, faz o teu capitão feliz e faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que tá tentando ver as regras, leis e etc. do comércio e das aduanas, entenda de onde vem isso. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.